Amados, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Glória a Deus. Que Jesus venha abençoar cada vez mais a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que está ouvindo esse devocional no nosso propósito, no nosso grupo de devocional que nós temos. Também no nosso canal Prosa e Palavra, nosso grupo Prosa e Palavra, o nosso devocional de hoje, que está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que trata de algumas parábolas aqui. O interessante é que, dentre os evangelhos, dentre os 4 evangelhos, Lucas é o evangelho que tem mais parábolas. É algo interessante. E o que é uma parábola? Parábola é quando o Senhor utilizava o recurso de uma história, de uma metáfora, para levar o povo a entender a mensagem que ele queria transmitir. Então a mensagem era transmitida através de parábolas, que era um desses recursos. E nós temos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, a parábola do mordomo infiel. No início, a gente vê aqui, dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, a primeira coisa que a gente nota aqui no texto é uma desconfiança por parte desse senhor rico e uma acusação de que esse mordomo estava fazendo uso ilícito do recurso, dispensando aqui, dissipando os bens desse dono. Versículo 13: o mordomo disse consigo mesmo: que farei, pois eu, o meu senhor, se me tirar a mordomia? Cavar, não posso. De mendigar, eu tenho vergonha. Versículo 4: eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em sua casa. E o versículo 5, ele fala: e chamando a si cada um dos devedores do Senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. E depois disse ao outro: tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse: toma a tua conta e escreve 80. E o versículo-chave que eu coloquei aqui: e louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque havia uma necessidade aqui no versículo 2, ó. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não os poderás mais ser meu mordomo. Então, ele chega àquela reflexão do que ele precisa fazer para ele o que ele fazer para ele não perder a mordomia dele, bem como caso ele seja desapossado, o que ele precisa fazer, uma estratégia que ele estava traçando na mente dele. É o que a gente vê aqui no versículo 3. E ele fez uso de uma estratégia de estar fazendo com que esses devedores pagassem, mas de uma maneira em que subtraísse parte desses recursos, que era 100 alqueires, ele colocava 80, era 50 porções, ele colocava 25, então ele estava sempre subtraindo ali parte do ganho, mas, no entanto, o versículo 8 diz que isso foi bom aos olhos do Senhor dele. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. E eu dei destaque a esse versículo 8, porque essas duas palavras, no original hebraico, os termos prudente e mais prudentes,
são traduções do grego, aí tem as palavras aqui. Esse vocábulo não deve ser confundido com sofos, que é prudente, mas no sentido de cuidadoso, no sentido de diligente, que é o sentido de sofos no grego, traduzido como prudente. As palavras referem-se às palavras prudentemente e mais prudente, referem-se ao uso da inteligência e ao emprego prudente dos próprios meios para realizar algo. A diferença está nos objetivos que se tenta realizar. Sofos é usado somente quando aquilo será realizado para o que é bom, enquanto as outras duas palavras no original grego aqui frequentemente emprega-se quando o fim que se busca realizar é mal. E é essa estratégia que a gente nota que esse mordomo utilizou. Ele fez mau uso dos recursos que lhe foi confiado, fez mau uso desses recursos para impressionar o seu senhor. E o versículo 11, versículo 10, o Senhor vem dizendo: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vai confiar as verdadeiras? Se no alheio, ou seja, aquilo que é de terceiro, mas que não é confiado, não foste fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de se achegar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao Deus das riquezas, ou a riqueza. Então, esses versículos aqui, nos finais, o Senhor dá uma certa ideia da mensagem que ele está querendo passar. Ele usa a parábola do mordomo infiel, a atitude desse mordomo infiel, o teste que ele tem diante de ser confrontado a prestar conta, o uso que ele faz desses recursos, e o Senhor denota aqui que a atitude premeditada, elaborada, a estratégia que ele usou aqui para dar pano para a execução dessa elaboração que ele teve. O versículo 8 vem dizendo que os filhos desse mundo, quando a Bíblia está falando os filhos desse mundo, está falando as pessoas que são alheias ao Evangelho, alheias à conduta que é prezada pela palavra de Deus. Tanto que vimos no original o que essas palavras prudentemente e mais prudente significam. Quando a pessoa faz uso da inteligência, da capacidade dela para fazer recurso, para fazer o uso com fins malignos. É aquela pessoa que pega e faz uso de uma forma ilícita. Ela usa a inteligência, a capacidade, a estratégia que Deus lhe deu, a inteligência que Deus deu para fazer uso, para ter ganhos ilícitos. E o versículo 11, nós vimos aí como se fosse um teste de confiança. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? O versículo 12 mostra esse coração dividido que nós vimos ali, né? Aí a gente tem que entender o amor ao dinheiro. A Bíblia vem dizendo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro. Aqui, o apóstolo Paulo ele está trazendo a ideia dessa capacidade que a gente tem de dar ênfase ao dinheiro, dando prioridade ao dinheiro. Então não é proibido a gente ter dinheiro, mas quando a gente coloca o dinheiro como senhor nosso, é aí que está o problema. Nós temos que ter o dinheiro como nosso servo, não como nosso senhor.
E a Bíblia vem dizendo aqui, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente pode ver também que, dentro da ideia que o Senhor está passando aqui, a gente tem que ter cuidado com essas pequenas vantagens que a gente tem, que são nos oferecidas, a ideia de que os fins justificam os meios, o emprego que você vai fazer para ter ganhos, independe dos meios que são utilizados. Isso aí não se aplica para nós, não se aplica aqui para a palavra de Deus. A maneira que você faz, a conduta que você tem, se for contrária à palavra de Deus, é pecado. Então a gente não pode empregar qualquer meio para impressionar ou levar vantagens. Aí a gente entende aqui o que o Senhor estava querendo passar nessa mensagem com essa parábola do mordomo infiel. E no mesmo contexto, o Senhor entra no versículo 14 e 15 falando dos fariseus. E os fariseus eram avarentos. Olha só, a mesma ideia aí do Deus de Mamon, a riqueza. E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhe: vós sois os que justificai a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é levado perante a Deus é abominação. Então esses homens, eles tinham um coração, uma aparência de piedade diante dos homens, mas o coração deles, a Bíblia está dizendo aqui que eles eram avarentos e eles zombavam ainda de Jesus. Então a gente vai vendo no versículo 14 e 15 esse comportamento. Por que, que o Senhor está levando aquela mensagem, trazendo essa explanação acerca da avareza, do apego ao dinheiro, desse mordomo infiel? O Senhor, ele tem nos confiado as coisas, mas nós temos que ser fiéis àquilo que o Senhor nos tem confiado. A vida de aparência é piedoso, mas o coração avarento. O que devemos buscar? Ser justificado pelos homens ou por Deus? Aí eu coloquei o texto de Romanos aqui, capítulo 5, versículo 1 e 2, onde sermos justificados por Deus, nós sermos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O terceiro bloco fala da palavra do rico e Lázaro, onde dá destaque aqui também a um homem que vivia regalado, vivia no resplendor aqui, enquanto o outro, em contraste, era um mendigo, que ambos morreram. E a situação que a gente se vê desenrolar é que o rico foi para o Hades, e o mendigo, que é Lázaro, foi para o seio de Abraão. Interessante nessa passagem aqui, que ele pede aqui, disse-lhe, versículo 29, disse-lhe a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Versículo 31, porém, Abraão disse-lhe: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos se ressuscite. Então, esse rico, ele estava no Hades, em tormento, e queria que ele pudesse aparecer para os irmãos deles e levar a mensagem para que eles não fossem para aquele lugar de tormento. Era isso que ele estava pedindo para Abraão. E Abraão falou: olha, eles têm a lei e os profetas, eles têm que ouvir. E aqui a gente claramente viu no versículo 14 que e os fariseus que eram avarentos, não está colocando todos os fariseus aqui, mas aqueles que eram avarentos, eles zombavam, eles estavam repudiando, eles estavam desprezando ali a mensagem, eles estavam desprezando aquilo que estava sendo oferecido para eles, né? Então você entende o que Abraão está falando aqui. Olha, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não ouvem Moisés, nem os profetas, e não ouvem nem o próprio Senhor Jesus, que estava ali pregando a mensagem, então, ainda que um deles ressuscite e apareça para eles, eles não vão acreditar. Então, meus irmãos, que o Senhor venha nos ajudar, a gente venha ter vigilância,
São as pequenas coisas que trazem danos. A palavra diz que são as raposinhas que estragam a vinha. E o que são as raposinhas? São as pequenas coisas, as pequenas vantagens, que a gente pensa que passa batido, mas é nisso aí que a gente tem que estar vigiando. Que Deus nos ajude, que a gente venha estar com o coração, pedir ao Espírito Santo para a gente exercitar a generosidade no nosso coração, pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a termos um coração generoso, um coração grato, aleluia, e não o apego, o amor ao dinheiro, e não a avareza, porque esses são os vícios, a avareza, bem como também o desperdício. O desperdício são dois extremos. Nós temos aqui o vício do avarento, que retém, e também temos aqui o vício daquele que desperdiça aquilo que Deus dá. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo, e a gente tem que pedir esse equilíbrio na pessoa do Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que essa palavra, essa mensagem venha edificar o seu coração, que possa contribuir aí para o nosso devocional do nosso dia a dia e o nome do Senhor ser glorificado.